Começa agora mais um Diverso Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Meninas... Lu, você falou... Ai, desculpa, moço. Não, eu ia fazer o seguinte, sim. É porque a gente estava aqui falando do lado B, as meninas contaram um pouco da história aí, de alguns perrengues que elas passaram. Eu ia dar uma levantada aqui na energia. A gente está falando com duas viajantes aqui, que já conheceram, pelo que eu estou vendo, vários países. Eu queria fazer uma pergunta para elas. Que viagem vocês gostariam de repetir, né? Que local você recomenda e que local você, se você se tiver vontade, pode dizer assim, olha, não valeu a pena ir para tal lugar e eu adoraria voltar para tal lugar. Qual foi a viagem dos sonhos e uma viagem que você não curtiu tanto? Vivi, começa, vamos lá. Gente, Grécia, Itália. Nossa, são lugares assim, a Itália, eu fui para Capri. É assim, um pedaço do céu na terra, literalmente. Você olha aquela maravilha que tem em Capri, você assim, eu fiquei por horas deslumbrando aquele mar maravilhoso, um azul escuro, assim, é de uma beleza tão incrível. Foi uma das viagens mais marcantes para mim, assim, a Grécia. E foi naquele momento, porque eu fiz uma Eurotrip, né, para mim tentar me entender em que lugar do mundo eu queria parar um pouco. Porque eu já tinha viajado muito para os Estados Unidos a trabalho e eu fiz uma Eurotrip aqui na Europa porque eu estava decidida que eu ia morar na Espanha. E quando eu conheci a Espanha, eu decidi que eu não queria mais morar na Espanha. Mas aí, conhecendo a Itália e a Grécia, eu decidi que, gente, meu lugar de vida é a Europa. E eu só estou esperando eles abrirem as fronteiras para permitir que portugueses entrem. Eu quero viajar, quero ir para a Grécia de novo. Maravilha. Por enquanto as fronteiras estão fechadas. E teve algum lugar assim desagradável? Desagradável. Ai, gente, então, teve Barcelona, foi uma decepção para mim a primeira vez que eu estive lá. Eu fui sozinha, também de estilo mochilão, vivendo um dia de cada vez, e eu não gostei muito. Me lembrou muito Porto Alegre, uma região assim de Porto Alegre, mais todo pinchado e tal, umas partes que eu conheci eu não curti muito. Barcelona, achei o povo meio grosseiro, bem grosseiro, assim. Eu não gosto muito de grosseria. Então eu não curti. Mas aí eu voltei posteriormente em Barcelona com um amigo meu, que ele disse, não, Vivi, você vai gostar de Barcelona porque eu vou te mostrar a parte boa de Barcelona. Você não conheceu Barcelona direito. Porque eu tinha chegado na minha Eurotrip, eu cheguei por Barcelona e eu voltei por Barcelona. E quando eu voltei, eu cheguei a antecipar a minha passagem, tanto que eu não tinha gostado daquele lugar, eu só queria voltar embora para o Brasil. E ele me levou para conhecer na segunda vez que eu fui e eu gostei. Eu gostei. Coisa boa. Adorei, na realidade, adorei. Conheci uma alimentação, fui em outros lugares que eu curti muito. Mas eu ainda, entre Barcelona e Madrid, eu ainda ficaria mais pro lado de Madrid. Mas hoje eu já não tenho mais todo aquele receio e preconceito em relação a Barcelona, eu voltaria tranquilamente. Luciana, seu coração mora onde? Quer voltar para onde? Olha, moço, é difícil dizer, porque eu diria, minha opinião, que não há um lugar ruim. Eu acho que experiências ruins podem acontecer em qualquer lugar. Então, eu não tenho nenhum país ou cidade que eu tenha ido que eu diga, nossa, eu nunca mais vou voltar aqui. Pode ter acontecido de eu estar lá e alguma coisa desagradável acontecer, mas eu não acho que aquilo é daquele jeito o tempo todo, sabe? Então, eu acho que depende muito. Então, olha, eu amo muito o sul da Argentina, porque eu sou muito pro lado de fazer trilhas e escalada, e não tem um visual mais lindo do mundo que eu tenha visto em todos os lugares que eu viajei, como a Patagônia. Que coisa mais maravilhosa do mundo. Sabe? Eu sabia que você ia falar da Patagônia, eu tava esperando isso, porque a foto que ela postou no Instagram dela é uma coisa maravilhosa, eu fiquei boquiaberta, é realmente um lugar muito lindo. É divino, sabe? É muito, muito incrível, uma energia incrível, sabe? Só que é muito caro viajar para lá. É tão caro quanto viajar para a Islândia, que é outro lugar incrível, magnífico também. Mas falando da Europa, né, que é o meu continente aqui favorito do coração, olha, eu amo muito a Alemanha, por questões históricas. Sou apaixonada por Berlim. É uma cidade extremamente barata, com um contexto, assim, depende muito do olhar que você tem, da sua perspectiva. Você pode olhar e dizer, eu não gosto de Berlim porque tem uma energia pesada,
Mas as pessoas também não querem mais aquilo. Então, tudo que tem lá é para mostrar que eles não são mais assim. Sabe? Tem restaurantes maravilhosos. Eu sou vegana, então a questão do veganismo, do vegetarianismo é incrível. Sim. Eu amo muito música eletrônica. Eu amo Berlim. Tem Não, o melhor cenário eletrônico da vida, sabe? Mas o meu coração, para morar, vai para Barcelona. Olha só, a Viviane estava falando que não teve uma boa experiência, né? Eu já estive em Barcelona 3 vezes e cada vez que eu estive lá eu fiquei tipo 10, 15 dias. A primeira vez eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém, tive uma experiência maravilhosa, conheci muita gente legal. A segunda vez eu fui com uma amiga, foi incrível também. A terceira vez eu fui com um amigo local que me apresentou a cidade de uma forma ainda mais vívida. Então, assim, comida, arquitetura, vinhos também, sabe? E o ar da cidade, né? Porque eu acho que só por morar perto da praia, sabe? Por ser mais quente, a galera já tem aquele ar mais sorridente, todo mundo é mais legal com todo mundo, sabe? Então, inclusive é uma cidade que eu tô pensando em morar no que vem. Pois é, você falou ainda da sua experiência aí. Nossa, cheia dos planos, né? A Lu, quando ela bota uma coisa na cabeça, ela faz, né? De repente vai que dá certo. A gente tá e aí eu vou viajar. E aí eu vou viajar, vou encontrar aí uma amiga, né? Vou arrumar uma desculpa para ir para Barcelona, que eu quero saber se é bom ou se é ruim, afinal de contas. Não, eu acho que a grande dica desse episódio vai ser o seguinte: se você for para Barcelona, arrume um amigo local. Que vai realmente levar para o lugar certo. Gente, esse é o segredo. E aí, assim, ó, depois que você descobre, tem uns restaurantes lá maravilhosos. A comida lá, nossa. Fora o preço, né? Super barato. São bem baratas, exato. Tem lá uns custo de vida na Espanha é impressionantemente barato. Agora eu quero saber o seguinte, em relação aos costumes, né? Porque a gente sai do Brasil com alguns hábitos. Teve algum tipo de choque cultural que vocês sofreram? Luciana, você primeiro. Ai, cara, eu não sei nem o que pensar, na realidade. Eu vou colocar, porque na França eu não consegui ver nenhuma discrepância, porque como a galera francesa tem aquele que é latino também, né? Digo, os italianos, os franceses, os espanhóis, então tem um pouco tudo parecido com o Brasil. Tanto que o Alex, ele é muito parecido comigo, exatamente. Então, não tive nenhuma diferença, nenhuma dificuldade em ter que mudar algum hábito meu. Mas aqui no Canadá é complicado. Primeiro que o canadense me chocou bastante, porque a gente, né, que está no Brasil, não sei se o canadense tem a mesma fama no mundo todo, mas no Brasil o canadense tem uma fama de ser muito legal. Sim. Eles são muito legais, gente, mas assim, ele lá, eu cá. Eles são muito gentis, não vão te deixar passar por um problema se eles estão vendo que você está em apuros, sabe? Eles vão te ajudar. Mas eu vejo que é muito difícil fazer amizade com eles, por diversas coisas. Primeiro que a gente gosta de toque, né? Brasileiro vai falar, tocar, não toque no canadense. Eles não gostam que toquem neles. Então, eu preciso muito, é uma coisa que eu tenho que me policiar diariamente. Porque eu lido com a galera aqui, né, com canadense, lido com muito estrangeiro também, mas eu tenho que me policiar o tempo todo pra... e aí, tudo bem, pra não tocar. Porque eles não gostam. E eles são espaçosos. Você não vê nunca, mesmo que num horário de rush, né, você não vê o metrô cheio, porque eles odeiam lugares que aglomerem gente. O Canadá é um país muito grande e a população é pequena. Tanto é que eles engajam, exato, eles engajam muito essa questão de imigrantes porque eles precisam de mão de obra, eles precisam de gente para trabalhar. O Canadá é muito grande, tem muito lugar aqui que não tem nada, gente. Literalmente nada, absolutamente nada. Então, eu acho que eles estão acostumados também por essa questão cultural, né, de ser um país muito grande, eles terem bastante espaço para cada um. Eu, no estúdio de yoga, onde eu pratico, e eu também dou assistência, onde eu também trabalho, é um tapetinho de yoga com 1 metro de distância do outro, e se você chega perto do coleguinha, ele já te olha assim com aquela cara, tipo assim, sai de perto de mim, sabe? Porque eles querem espaço. Pois é. Então, essa questão social, para mim, aqui no Canadá, é um pouco complicado, porque a gente está acostumado com aquele calor, né? De falar e falar e falar. O canadense, ele é
né? Parece ter uma bolha virtual em volta dele, então, né? Exato. Você e outra coisa também que eu notei é que eles sorriem o tempo todo, que eles precisam mostrar para vocês, eles precisam te deixar tranquilos, eles precisam mostrar que estão ali te ouvindo, que estão ali atentos a você. Então, o tempo todo, quando você está falando com eles, eles estão mostrando um sorriso, mas eu não consigo sentir que aquele sorriso é de um todo real, sabe? Eles estão ali sorrindo para você só porque eles têm que mostrar aquilo ali, mas não é bem aquilo ali, sabe? Então, eu sinto um pouco que é meio... maquiado, sabe? Digamos assim. E isso me deixa um pouco triste, porque eu não sinto que eu estou sendo bem compreendida ou que eles estão sendo bem amistosos comigo ou se eles estão sendo só educados. Você não cria laços, né? Exato, eles não criam laços. Eu não consigo criar laço com ninguém, que para mim é muito difícil aqui. Muito, muito difícil. Então as pessoas olham o meu Instagram, nossa, a vida dela tá maravilhosa no Canadá, a gente não é bem assim, não. Inclusive, eu tive depressão no inverno, porque o inverno aqui é muito rigoroso. Com a dificuldade de fazer amigo, com o frio do caramba aqui, sabe? O que pra mim me faz sentir falta da Europa, porque por mais que a Europa seja fria, não é igual aqui. E, por exemplo, em Paris, a temperatura no inverno pode chegar à sensação térmica de até -7, -8, mas não é igual aqui. Eu peguei -40, sabe? Então, em Paris, por mais que seja frio... Pois é, as pessoas, por mais que sintam frio em Paris... Nos finais de semana, durante a semana à noite, você vê gente saindo. Aqui não tem uma pessoa na rua, porque tá aquela nevasca, sabe? No inverno, os dias são curtos. Então, a energia logo baixa. Você precisa tomar vitamina D, suplementar a vitamina D, porque senão você acaba tendo depressão, sabe? A taxa de suicídio aqui é muito alta. Então, eu fiquei, não, gente, vamos lá, vitamina D, porque aqui não tem energia baixa, não. É isso aí, tem que arrumar uma forma, né, de se adaptar. Exatamente. Então, como aqui é muito frio e a gente fica muito tempo dentro de casa, né? Então, isso dificulta um pouco também a situação. E aí a gente quer passar só esse período, né? E voltar para a Europa, né? Por isso que eu ouvi falar que, assim, os canadenses agora, mesmo nessa situação, estão saindo mesmo, porque pode, sei lá, o Godzilla... tá atacando o país, que eles vão sair de casa no verão. Porque o inverno é extremamente rigoroso. E o inverno é tão longo, Rê, que a gente até esquece o quão gostoso é a cidade, é aqui no geral, no verão, né? Porque é tão curto, só duram 3 meses de calor, literalmente. Nossa, aí depois começa o outono, que já no outono a temperatura já baixa para tipo 2 graus, sabe? E aí... no início de novembro, que a gente ainda está no outono, as temperaturas já estão negativas, sabe? Então, assim, o frio é muito longo, o inverno é muito longo e castigante. Então, no verão, as pessoas, inclusive, são outras. No inverno, às vezes, você está no mesmo elevador, no prédio, cruzando com outra pessoa, você dá bom dia, ninguém te dá bom dia. No verão, tá todo mundo sorrindo, eles já entram no elevador sorrindo, sabe? É uma outra coisa, sabe? É incrível, é impressionante. Legal. Vocês sabem que esses são pontos, eu acho, que as pessoas precisam considerar quando vão fazer uma movimentação, né? Porque uma coisa é você viajar, é você ir lá e passar 2 semanas e conhecer o lugar. E outra é você ir para morar, para viver. Eu até antes de sair do Brasil, tive vários convites para o Canadá, e o pessoal dizendo, vira e vem, tenho amigos no Canadá e tudo. E sempre foi uma coisa que eu considerei, porque eu sou muito do sol e da praia. Então, tem uma necessidade muito forte, assim, embora eu sou do Rio Grande do Sul, tem frio lá também e tal, mas eu olhava no nível do Canadá e disse, gente, eu nasci na região errada, porque eu devia ter nascido em Fortaleza. Eu sou muito mais de Fortaleza, do Ceará, do que do Rio Grande do Sul. Por acaso, eu nasci no Rio Grande do Sul, entendeu? Eu não gosto tanto do frio. E aí, quando o pessoal me falava do Canadá, eu olhando as temperaturas, eu disse, gente, não dá, eu vou me deprimir lá, não tem como. Então, assim, é um ponto importante, né? A pessoa se conhecer e ver os prós e contras, né, de cada região. Exatamente. Como você mesma disse, Viviane, você é do Sul. Eu conheci um grupo de brasileiros aqui que são de Porto Alegre e Redondezas, que a gente estava batendo um papo, né? Eu passei um Natal passado num grupo de brasileiros. São os mesmos amigos que eu tenho aí. E o pessoal tava falando, porque, gente, no Brasil você passa frio, aqui no Canadá você não passa frio. Entre aspas. Pois é, entre aspas. Concordo e não concordo. Por quê? Porque aqui todos os lugares têm aquecedor. Você sai do seu carro, você entra no lugar aquecedor. Você passa o quê? Menos de 1 minuto entre um lugar e outro. Só que você se obriga a estar o tempo todo indoor, dentro de algum lugar, para estar quente. Ninguém vai ficar na rua.
O que pra mim isso é complicado. Tipo, você passa um friozinho de leve no Brasil, mas, velho, você fica na rua, você vai pra rua, sabe? A mesma coisa na Europa, tá frio, mas você vai pra rua. Aqui no Canadá, não tem condições. Foi quando eu perguntei pra eles, gente, essa comparação não é cabível. Vocês estão falando que passa-se mais frio no Brasil do que aqui, mas aqui vocês não ficam na rua. É do seu carro para algum estabelecimento ou para sua casa, sabe? E quando você passa frio no Brasil, né, pelo menos em alguns locais assim que baixa um pouquinho mais a temperatura em certas partes do ano, é porque você não tem um aquecedor e tal, porque você não precisa disso. Então aí você sente o frio. Só que nesses locais, né, você precisa de um aquecedor, você precisa de locais aquecidos porque senão fica insuportável, né? Gostaria de praticar seu idioma em encontro de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br. Gente, Viviane. eu tô preocupado com o horário da Viviane, que vai ser praticamente 11h30 da noite, tá? Viviane, você Mas eu só queria que a Viviane respondesse a pergunta se ela já passou algum perrengue em Portugal. Porque, assim, apesar de ser a mesma língua, tem muitas diferenças, né? O português do Brasil é bem diferente do português de Portugal. Verdade. Não, e no início eu não conseguia entender. Dizem, é a mesma língua, é português. Tem gente que tem medo, tá? Tem gente que tem medo de ir para Portugal por causa disso, por causa dessa diferença. Mas no início eu não conseguia entender o que até hoje, às vezes dependendo agora, inclusive, porque com todo esse processo de quarentena, home office, eu tenho tido muito menos contato, né? Eu trabalho com português e tudo mais. E às vezes eu entro para falar, e muitas vezes a gente atende cliente de fora, então quando a gente se comunica, normalmente é em inglês, mas em alguns momentos a gente entra para falar em português, quando tá só nós, não tá junto com os clientes de fora dos outros países. E eu tenho, às vezes, até dificuldade, de novo, de entender. Assim como já teve momentos que eu estava falando com um brasileiro e não me dei conta que era brasileiro, e eu estava falando com um português e não me dei conta que era um português. Porque eu já não estava mais diferenciando o português de Portugal do português do Brasil. Meu cérebro estava processando tudo no automático, né? Então, tem esses momentos. Mas eu acho que o que mais me marca, assim, em termos de diferença, teve a questão que eu já falei, da questão do preconceito e tudo mais, do posicionamento, de serem mais rígidos na forma de falar e de colocar as coisas. Mas eu sempre fui muito de sorrir, sabe? De brincar. E o que eu noto aqui na Europa, de uma forma geral, porque eu atendo cliente, trabalho projetos fora de Portugal, é que o pessoal é muito mais sério. Então, de vez em quando eu via que assim eu até assustava as pessoas da forma. Eu chegava mais expansiva, sabe? Falando, rindo. E aí existe os dois lados da moeda. Da mesma forma que por vezes eu assusto as pessoas, hoje eu faço um exercício de me conter um pouco mais, eu já sou mais contida do que no início. E já não sou mais tão friendly, porque, enfim, você vai aprendendo a lidar, então você se contém um pouco mais. Mas da mesma forma eu não deixo de trazer esse meu lado para dentro das reuniões, para dentro do posicionamento junto com o cliente. Quando tem que me posicionar firme, eu me posiciono firme, mas quando tem que trazer alegria para dentro da organização, eu gosto de trazer. E hoje a equipe já vê isso como um diferencial. Então tem uma reunião que a gente faz a cada 2 semanas, que o pessoal entra e dá nota, né, de 1 a 5, quão feliz você é ou você está com a situação com a empresa. Então os europeus, eles começavam 2, 3, Nossa. 3, sempre assim. E eu chegava a 5. Vamos entender assim o que a gente precisa entender, o porquê que pra ti tá sempre 5, pra nós tá 2, 6, gente. Assim, eu venho de uma realidade onde aqui a gente não tá passando fome, a gente tá passando fome? Não, ninguém tá passando fome. Alguém tá morrendo aqui? Não, ninguém tá morrendo. Alguém tá com uma necessidade para o hospital? Tá com um parente doente? Não, gente, então tá tudo maravilhoso. Problemas dentro do negócio, dentro dos projetos, dentro do trabalho, a gente sempre vai ter. E a gente precisa mapear os pontos fracos, né, os problemas que a gente tem, mapear as soluções, os possíveis caminhos e resolver, mas isso não vai afetar a minha felicidade. Eu disse para eles, o dia que eu chegar aqui e tiver que dizer para vocês que meu nível de felicidade está no nível 2, vocês não vão mais me ver aqui dentro desse projeto, né? Então, mas é um modo brasileiro de ser, então eles já sabem. Se eu chego a trazer um 3 para um feedback, eles já ficam assustados. Meu Deus, e o que está acontecendo, né? Eu para trazer um 3. O que aconteceu com a Viviane hoje? Negócio, meu Deus. Foi tenso.
Legal. Então, para a gente encerrar, vamos encerrar bem também, vamos encerrar leve. Gostaria que vocês fizessem a consideração no final de vocês com direito a jabá, se tiver jabá para fazer, e indicação de algum livro, filme ou série. Momento cultural. Beleza? Momento cultural, aqui no Diversilíngua. Boa. Vamos começar pela Viviane, então. Vamos lá, que eu já pensei em alguns aqui. Estava pensando enquanto a gente estava falando. Que bom, que bom. Momento cultural. Eu vou trazer alguns que me marcaram e outros, assim, bem... que eu adoro ver, me descontraem bastante da rotina do dia a dia. Eu teve um livro que me marcou muito na minha adolescência, que é Quem Mexeu no Meu Queijo, que eu me lembro, assim, que ele foi um divisor de águas. É um livro muito simples, inclusive eu recomendo, quem não leu, leia, ou dê para os seus filhos lerem, porque realmente, assim, ele traz uma mensagem muito positiva. Eu me encontrei muito naquele livro, que ele fala justamente sobre mudança, né, do quanto e trata a questão psicológica do quanto às vezes você resistir a uma mudança pode não te fazer bem, e o quanto você abraçar e aceitar aquela mudança pode trazer frutos muito positivos para sua vida. E eu me lembro que quando eu li aquele livro, assim, me deu um choque tão grande. Desde então, eu nunca fui uma pessoa que não gostou da mudança. Eu sempre passei a amar mudanças. Às vezes o pessoal diz, gente, olha, Vivi, vai mudar tudo dentro da organização, dentro do projeto. Eu digo, que ótimo, vamos ver o que vai vir. Então, eu tô sempre abraçando essa mudança, essa não rotina do dia a dia, né? Tirando a rotina do dia a dia. Então, eu gosto muito disso, eu recomendo esse livro. E para quem está desenvolvendo, a gente falou tanto de inglês, de línguas, teve um livro que me ajudou muito também quando eu trabalhei em algumas empresas multinacionais, especialmente quando você tinha que fazer feedbacks e até desenvolver um nível do inglês mais avançado para que você conseguisse fazer. Eu sou palestrante, então eu preciso fazer apresentações e ter um nível de inglês um pouco mais avançado. E eu aprendi muito lendo alguns livros de perfect phrases. Então, tem uma sequência de vários livros de como você prover feedbacks, de como você palestrar, e aí vem várias frases de efeito que eu acho que ajudam bastante no desenvolvimento. E por fim, série, eu adoro Grey's Anatomy. Adoro, porque é uma série assim, gente, tem tanto problemas no dia a dia, de relacionamento, de problema médico, de gente morrendo, de tanta coisa que você assiste aquela série no final do dia. Você diz, cara, eu não tenho problema, minha vida é perfeita, é maravilhosa, né? Por causa de tudo que você vê lá. Mas é uma série que eu gosto muito, assim, que me distrai bastante. Eu recomendo. Luciana? Oi, então, eu tava aqui pensando, ao mesmo tempo que eu tava prestando atenção na Vivi, né? Eu tava aqui pensando, gente, o que eu vou indicar com o livro? Porque eu acho que os últimos 40 livros que eu devo ter lido nos últimos tempos são referentes a yoga e meditação e mindfulness, então não sei se eu indicaria alguma coisa do tipo, mas é tudo que eu tenho lido, tudo que me deixa mais leve, que aguça a minha compreensão maior do yoga, para trazer a filosofia do yoga para a minha vida, né? Para eu aprender a ser uma pessoa mais paciente, a lidar comigo mesma e a lidar com os problemas da vida, né? É um livro que se chama Yamas e Niyamas, a autora é Deborah Deli. Esse livro ele é sobre a filosofia, a prática no seu dia a dia da filosofia do yoga e te ajuda a ser uma pessoa melhor. Então, não só espiritual, mas respeitar o próximo também, né? Foi o último que eu li que me deixou assim muito leve. É um livro incrível, pequeno, maravilhoso. Com relação à série, eu assisto muita série, mas tem uma que a gente teve esse problema todo com a questão do George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Eu vi uma série referente a racismo que se chama, em inglês, é uma série da Netflix, se eu salvo engano. Ela se chama When They See Us. E em português eu acho que é Os Olhos que Condenam. Isso. Eu acho que se chama isso em português, mesmo, né? Uhum. É baseado numa história real, tá? De um caso nos Estados Unidos. E, assim, é bem chocante, mas te deixa com o pé no chão. E te bota a pensar no tudo que está acontecendo, em tudo que a gente tem batalhado, que eles têm batalhado, né? Então, assim, que o racismo ainda está aí, embora não devesse estar, porque a gente já está no século XX e... na verdade, né? Mas, começou né? no século XXI e ainda insistimos nisso. Ainda, exatamente, e ainda tá rolando esse negócio que não deveria mais. Então, recomendo demais essa série. Tem poucos episódios,
mas é muito boa. Excelente para refletir. Considerações Muito finais? bem. Pois é, vamos às nossas considerações finais. Bom, gostei muito de entrevistar vocês, né? Para variar, 2 pessoas maravilhosas, deram várias dicas legais, tiveram muita história para contar, foi riquíssimo. Então, agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigada. Para mim foi uma honra estar aqui junto com vocês. É muito bom a gente falar e revisitar esses momentos, né? E eu acho que uma das coisas que às vezes o pessoal pensa muito, mas teve todas essas coisas ruins que vocês falaram, por que vocês continuam, né, morando aí e tudo mais? Porque eu acredito que sempre existe você precisa pesar, né? Existe um balanço aqui. E mesmo tendo passado por essas dificuldades que a gente passa e às vezes enfrenta até os dias de hoje, eu acho que se a gente somar tudo, ainda tem muito mais coisas boas do que coisas ruins, né? Eu não cheguei a falar, mas, por exemplo, tem questão de segurança para o meu filho, ele vai a pé e volta a pé da escola, que eu não tinha no Brasil. E só por falar na questão da segurança, da tranquilidade que a gente tem nesse quesito, embora a Lu falou que até foi assaltada, né? Mas aqui para a região de Portugal, pelo menos é algo que a gente vê meio distante, pelo menos não tive nenhum incidente, nada. A gente tem uma vida muito mais despreocupada que o Brasil. E mesmo que você chegue a ser abordado, assaltado, ainda é alguns quilômetros de distância. Ninguém vai vir com uma arma aqui te acionar ou dar um tiro em você. Isso é mais furto, né? São casos de furto, assim, não é uma... pickpocket, né? Você não vai ver ninguém armado. Simples, exato. Nada que vai assim, tirar a sua vida, né? Vai tentar contra a sua vida. A não ser, claro, questões de atentados terroristas, mas que também eu acho que, se a gente comparar com o nível de problemas de segurança que a gente tem no Brasil, sim, menores, muito menores. Então... E uma série de outras questões. Então, a vida aqui, assim, é maravilhosa. Eu tô adorando toda essa experiência. Eu adorei também toda essa experiência de viajar o mundo. Quero fazer outros bate-papos pra gente compartilhar ainda mais experiência, porque tem muita história para contar, né? E considero ser convidado novamente. Queremos ser convidada novamente. E, enfim, pessoal, eu recomendo muito essa experiência. Eu acho que é para abrir, não só para a questão profissional, abrem muitas portas. Hoje, assim, eu faço parte e sou convidada para projetos e para eventos que eu, estando no Brasil, não teria essa visibilidade, com certeza. Acho que só o fato de eu mudar lá no LinkedIn que eu moro aqui na Europa, eu já tenho hoje acesso a muitas outras coisas que no Brasil eu não tinha. E pessoalmente, né, a gente cresce assim de uma forma fantástica. Vale a pena. Recomendo. Façam, viajem e, se der, mudem de país. E uma última dica antes de ir embora, mas que eu acho fundamental. Não façam qualquer movimentação. Vocês viram que a Lu falou um monte de coisas ali, de problemas que ela teve, de às vezes ter que pagar, não receber. Então, se vocês forem pensar em qualquer movimentação, tem muita gente que me pergunta, Vivi, o que você indica se eu for fazer uma movimentação para fora? No mínimo, tenha uma boa reserva financeira. Eu recomendo você ter pelo menos 6 meses de dinheiro, você pesquisa no país qual que é o custo, já coloca mais uns 30% de risco em cima do custo mensal que você pesquisou lá, que disseram, custa, sei lá, 2.500 euros por mês, já coloca mais uns 30% em cima do que te disseram, calcula o valor por 6 meses e tenha um dinheiro que, se você chegar aqui 6 meses, você não encontrar nenhum trabalho, nada, você tenha de onde tirar o teu sustento. E você tem um dinheiro guardado se eventualmente precisar ir embora, porque daqui a pouco não foi uma experiência legal, que é para evitar você chegar aqui e ter uma experiência péssima, de chegar sem dinheiro, não conseguir alocação profissional. Os primeiros meses são realmente difíceis, mas depois, assim, a coisa engrena e vai, e é fantástico. Mas você precisa estar preparado para esses primeiros meses e ser resiliente, porque no início não é só, né, as coisas boas da vida, mas depois tudo se encaixa e só vai. Exatamente. Como a Vivi falou, não tenho nem o que tirar nem pôr, exatamente, sempre ter uma reserva e sempre ter um plano B, né? E tentar tirar o melhor das experiências, né? Se não der certo, pelo menos você aproveitou alguma coisa, né? E voltou, mas pode dar certo, então tem sempre os 50%, né? O mais importante é a gente ter otimismo de que vai dar certo. E é aquilo, né? A gente, por mais que a gente queira voltar para a Europa, a gente vai voltar, inclusive pela questão do coronavírus, né? Que acabou afetando a nossa vida exclusivamente financeira aqui.
a gente acabou antecedendo, que a gente só voltaria no ano que vem, a gente vai voltar ainda esse ano. Mas não digo que foi uma experiência ruim, eu tô adorando, eu tô amando o Canadá. Então, por mais que o Canadá tenha me surpreendido, que eu tenha achado que seria uma coisa e não foi, de toda forma, não tenho arrependimento. Gostei de ter vindo para cá, tô aproveitando o máximo que eu posso, sabe? Viajando, conhecendo as coisas locais e tudo que eu posso aproveitar, absorver. E vou voltar feliz para a Europa. Mas é isso. A experiência foi válida, né? Claro, toda experiência é válida. Maravilha, meninas. Queria agradecer de coração. Adorei a conversa, o bate-papo. Considero-se convidadas para um futuro episódio sobre outro tipo de experiência. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigadíssima. Então, muito obrigada a todas. E assim a gente encerra mais um episódio do Diversilíngua. Eu também espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até mais. Um beijo. Um beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado. Você ouviu Diversilíngua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais. Procure por Diversilíngua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua@gmail.com.